solo. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem é que acompanhou as 4 semanas aí com hoje? Glória a Deus. Você tem sido abençoado? Amém. Eu também tenho sido muito abençoado com essa palavra. É um momento assim de destravamento. Sabe uma coisa que eu aprendi com a nossa liderança? Ele sempre fala isso, o apóstolo sempre fala isso e nos conduz a isso. Sobre o início do ano, né? E se você quer ter um entendimento um pouquinho de como você vai terminar, da conclusão no ano, é só você observar como você passa os 3 primeiros meses do ano. Ele diz assim, que com a mesma intensidade, se você na mesma intensidade, aliás, quando você se entrega, a mesma intensidade de entrega você dá nesses 3 primeiros meses, é um reflexo do que você vai viver o ano inteiro. Porque se você não consegue fazer isso no começo do ano, querido, vai passar o restante do ano e durante o ano, vem os desafios, vem os desgastes, né? Quanta coisa acontece, e aí, imagina. Então, esses primeiros meses do ano é muito importante. E a forma como nós nos entregamos, a forma como nós recebemos, como nós absorvemos aquilo que temos recebido de Deus pode determinar o nosso futuro aí, o nosso 2022. Amém, queridos? Nós estamos num propósito. Hoje nós são 18 dias de jejum. Hoje terminamos na quarta-feira, entregamos ao Senhor esse propósito na quarta-feira de 21 dias. E qual era a razão dessa oração, desse jejum, desse propósito? É a respeito de um destravamento. Destravar o nosso entendimento a respeito do reino de Deus, das coisas de Deus para a nossa vida, querido. Então, por isso é o propósito. E talvez você não entenda esse jejum, ou pense que o jejum é para alcançar o coração de Deus, é para tocar o coração de Deus, é para mexer com Deus, é para fazer Deus mudar. Jejum não muda Deus, amém? A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é imutável. Ele não muda e ele não precisa de nenhuma ação nossa para poder se mover. Ele muitas vezes faz isso, mas é por causa de nós mesmos, para exercitar a nossa fé. Mas ele não muda, querido, com o nosso jejum. Quem muda no jejum somos? Aliás, quem muda no jejum sou? Porque nós é muita gente. Eu mudo quando eu jejuo. Eu mudo meu entendimento. Eu sou mudada, eu sou transformada, eu tenho uma conexão maior com Deus. Eu faço isso para o meu próprio crescimento, amém, querido? Então, é para isso que você jejua. Quando você fizer um jejum, não faça um jejum a fim de, eu vou tocar o coração de Deus, me sacrificar. Querido, sacrifício, Jesus já fez por nós. Não faça sacrifício de tolos. Jesus não precisa de sacrifício de tolos. Faça jejum para se consagrar. Faça jejum para se aproximar mais de Deus. É um seu movimento, não um movimento de Deus. Amém? Então nós estamos aí com 18 dias. Quarta-feira nós entregaremos o nosso jejum. Glória a Deus, o nosso propósito. E eu sei que para aqueles que entraram, nós teremos um ano aí abençoado, um ano diferente, querido. E você que não participou, eu não quero que você fique de fora da bênção de Deus para a sua vida. Faça esse propósito com Deus. Fala, Deus, eu não entrei nesse, mas Senhor, eu quero entrar num propósito contigo, Senhor. E faça aí um propósito para que Deus venha destravar, para que você receba mesmo um destravamento aí do seu entendimento, né? A Bíblia diz: não vos conformeis com este. A gente não tem que viver a forma desse mundo. Quando a Bíblia fala isso, não vos conformeis, ele está falando, não tome a forma desse mundo, não sejam parecidos com esse mundo, não sejam iguais a este mundo. Não sejam formados por este mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. E é isso que Deus quer para a nossa vida, quando a gente é transformado, quando a gente entende. E nós começamos esse propósito aqui dizendo que eu só usufruo daquilo que eu entendo. Quando eu entendo, querido, eu vou usufruir.
Quando eu entendo, eu vou viver, eu vou aproveitar, ter um aproveitamento maior. Então, sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa. Aleluia. E é isso que nós queremos, e é o que Deus quer para nós, que a gente viva a vontade dele, que é perfeita. Amém, queridos? Então, essa noite nós vamos encerrar. Então, você que está acompanhando aí na sua Bíblia, abra em Mateus 13. Você que não trouxe a sua Bíblia, vai acompanhar pelo telão. Eu vou ler aqui na minha versão. Eu vou ler o texto como das outras vezes, para que esse texto fique gravado, né? Tem hora que a gente aprende por repetição. Então nós vamos ler novamente, mas eu quero me frisar aqui em 3 versículos, como das outras vezes, né? Então diz assim, ó, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1, diz: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Só para lembrar, como da primeira vez, ele estava na casa de praia dele, ô glória, coisa de crente isso, morar na praia, né? Ou pelo menos ter uma casinha de praia, né? Ô glória a Deus, saudade de pisar numa areia. Jesus estava lá na casa dele e ele saiu. E aí quando ele saiu, e era natural que Jesus, onde ele passava, ele reunia uma multidão, as pessoas iam atrás dele, né? Porque ele sempre tinha uma palavra de transformação, uma palavra de vida. Versículo 2: reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou no barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Veja bem, nós lemos o versículo 4. Esse versículo 4 fala de sementes que elas não aprofundaram, elas ficaram superficiais. E aí as aves vieram e comeram essas sementes. Elas não foram enterradas ali. Não tinha terra boa para ela, era uma terra endurecida. E nós falamos aqui de corações, de vidas muitas vezes endurecidas por causa de circunstâncias na vida, mas muitas vezes nós ficamos assim, não é? Em momentos da nossa vida endurecidos, nós endurecemos aí o nosso coração e perde essa semente. E aí vem, querido, o migrador, vem o cortador, como está dizendo na Bíblia, ele rouba de nós a palavra. Por quê? Porque não foi plantada, não teve profundidade em nós, está superficial, então ele vem e rouba. Versículo 5: parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Nós falamos desse tipo de solo também, um solo pedregoso, um solo cheio de pedras, cheios de argumentos que nós usamos na nossa vida, por conta exatamente de circunstâncias e situações que nós vivemos. Muitas vezes nós nos tornamos estes solos cheios de argumentos, de desculpas, e não rompemos. Essas coisas nos impedem, criam barreira, nos bloqueiam de viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. E nós fomos ministrados a tirar essas pedras do nosso caminho, essas pedras que impedem que essas sementes se aprofundem. Era um solo que não era impossível, querido, esse solo, que essas sementes criassem raiz. E a gente falou a respeito da raiz, que é a falta de um relacionamento com Deus, a falta de um relacionamento íntimo, além dessas 4 paredes que nós estamos aqui. Porque cristão que é cristão, que tem um entendimento
entendimento, que foi resgatado por Jesus Cristo, que ouviu a voz do Espírito Santo chamando, não pode levar uma vida, querido, só de um relacionamento de domingo com Deus. Não pode. Quem vive de domingo morre. Quem vive de culto de domingo, escuta isso que eu estou te falando, morre espiritualmente. Porque não gera profundidade, não cria raiz. Relacionamento com Deus é todos os dias, é dentro da nossa casa, é onde a gente estiver. Nosso relacionamento com Deus, ele é diário, é assim que a gente vai se aprofundando. E aí nós falamos que podem vir as circunstâncias adversas, venham as chuvas ou não, nós cresceremos ali, porque a gente tem raiz profunda. Versículo 7, outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas. E nós falamos a semana passada a respeito de espinhos. O que esses espinhos simbolizam? As dores da nossa vida, os traumas da nossa vida. Talvez palavras duras que nós ouvimos, as rejeições que nós vivemos. Desde a nossa infância, desde o ventre, porque acontece isso mesmo. Alguns de nós, muitos aí afora, querido, foram rejeitados no ventre da sua mãe. E isso causou muitos problemas. De repente foram gerados de uma forma que não queriam, no momento que não queriam. E a criança, ela absorve essa rejeição. Ela absorve. A gente precisa ter muito cuidado. Você sabia que até o fato de desejarmos um sexo diferente do que é, isso é uma espécie de rejeição que o bebê recebe. Tem gente que fica tão presa, eu quero ter um menino, eu quero ter um menino, e quando nasce uma menina, aquele sentimento que muitas vezes é inevitável, porque é um sentimento de frustração, muitas vezes a gente não consegue controlar. O bebê sente, querido. Ele sente a rejeição, por conta da aparência, que às vezes espera uma aparência diferente. A criança sente a rejeição porque pais muitas vezes geram expectativas nessas crianças para que sejam de alguma forma, e elas não são. E aí pais ficam frustrados e demonstram isso e colocam isso em filhos e carregam isso em filhos. Então, vários tipos de rejeições que a gente vive desde a infância. Situações de dores e de sofrimento, famílias destruídas, separações nos lares. Eu sei porque eu já falei isso aqui várias vezes, que eu já vivi isso na minha família. E nós, os filhos, não vou dizer mais sofremos, porque talvez seja a pretensão nossa julgar, não entender que nossos pais sofreram com isso também. Mas nós, os filhos, sofremos muito a separação dos nossos pais, a ausência deles, não a ausência, porque eles eram pais amorosos, eles eram pais maravilhosos conosco, mas a situação, a circunstância não permitia que eles exercessem, né, o papel deles com excelência. Então nós sentimos isso na nossa pele, essa dor da separação, a dor distante, a dor de não ter dado certo, a dor de ficar julgando, porque quem foi que errou, quem cometeu o erro, a culpa é de quem, e a gente cresce porque a gente não tem maturidade, e aí a gente vai sofrendo com isso. Então a destruição das famílias, os vícios dentro das casas, nos lares, são dores, que tudo isso vai causando dores em nós, que são espinhos. E nós ministramos aqui a cura de Jesus Cristo, a cura em Jesus Cristo, através dele, por ele. E nós fomos direcionados pelo Espírito a permitir que esses espinhos sejam arrancados, sejam tirados. Ainda que doa, querida, a gente precisa permitir que o Espírito Santo faça isso em nossas vidas. Arranque os espinhos, sare as nossas dores. E ele já fez isso, amém? A Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas, tudo. O Senhor Jesus, ele sabia e ele conhece exatamente a tua história. Ele sabe tudo o que fizeram com você. E nós falamos inclusive a respeito disso. Não devolva aos outros aquilo que você recebeu deles.
Sabe por quê? O que você tem que devolver é aquilo que você recebeu de Jesus. Você recebeu o perdão de Jesus. Você recebeu a graça, o favor de Jesus. E é isso que a gente deve dar em troca, querido. Porque comportamentos, às vezes a gente se depara com pessoas e situações, a gente logo julga, se arma, se protege, faz aquele julgamento a respeito daquela pessoa, mas todo comportamento, nós aprendemos isso, tem uma explicação. Quando a gente vai ver a história da pessoa, aquilo que ela viveu lá atrás, explica porque ela é desse jeito. Não justifica, amém? Explica. Mas não justifica que a gente permaneça. Porque uma vez em Jesus Cristo, a Bíblia diz que nós somos novas criaturas. Glória a Deus. Então, se você foi essa pessoa que um dia foi maltratada, ferida por alguém, se você viveu essa situação de rejeição, se você viveu situações que causaram espinhos em você, seja curado em nome de Jesus Cristo, receba restauração na sua vida em nome de Jesus, porque você é uma nova criatura. E essa semana eu postei, e essa é uma verdade. Fica isso para a sua vida, porque talvez a história da sua família foi de uma história que não era feliz. Talvez você veio de uma família infeliz. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai decidir quebrar esse ciclo e vai fazer com que uma família feliz venha de você, amém? Não importa o que aconteceu lá atrás, importa o que você vai construir daqui para frente. E o Senhor vai te dar todo o necessário para que você viva essa família feliz. Lembrando que essa família feliz não é uma família isenta de problemas, amém, queridos? Se você for em algum lugar e alguém te disser isso, querido, então, desculpa aí, mas eu estou jogando um balde de água fria em você. Famílias têm problemas. Lembra do que nós falamos? A gente vive problemas, mas a gente não deixa de amar porque a gente tem problemas, não é? Então nós vamos permanecer amando e lutando pela nossa família, em nome de Jesus, por aquilo que Deus tem para nós. Então, nessas ministrações que nós tivemos nessas 3 semanas, nós entendemos muitas coisas. Entendemos que muito daquilo que nós vivemos, de situações que nós passamos, não estão ligadas ao diabo. Essa mania de atribuir tudo ao diabo, o diabo não pode nada. Ele não pode passar por cima de Jesus. Ele não pode. Quem é que está sobre você? É Jesus. Jesus é a tua cobertura. Jesus é o teu Senhor. Ele é maior. Ele é maior, querido. Então não atribua as dificuldades, todas as dificuldades ou as lutas ou as adversidades, os problemas que você passa, não atribua tudo ao diabo. A não ser que você tenha dado legalidade para ele. Porque o diabo só entra quando a gente dá legalidade. Então não atribua. E nem atribua que tudo é prova. Não tem gente que é assim, gente, tá cheio de gente que tudo você pergunta, tô na prova. Tô na prova? Como que você tá? Tô na prova. Tô na prova. Vira, né, um jargão, tô na prova. Não para de falar isso, que eu tô na que prova, querido? Que Deus é esse que não te tira da prova, querido? Pelo amor de Jesus Cristo, a gente não pode viver na prova o tempo inteiro, não. O que é? O que está acontecendo? Então, muda até a linguagem. Nem tudo é culpa do diabo e nem tudo é Deus que está fazendo você passar pela prova, não. Nós precisamos, e nós começamos aqui falando que é uma questão de entendimento, de compreensão. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade traz entendimento para nós. E um dos entendimentos que nós temos tido aqui nesses dias é que nem tudo está na semente. A culpa não é da semente, nem a quantidade, nem a qualidade, porque as sementes de Deus são boas para nossas vidas. E Ele não dá umas melhores para outros, Ele não dá mais para outros, porque nós falamos aqui que Deus não ama mais uns e ama menos outros. Deus ama todos por igual, as oportunidades são iguais, as sementes Deus libera sobre todos. A questão está no solo que recebe essas sementes.
Deus fala todo dia, que Deus fala todo dia. Você precisa buscar essa sensibilidade, porque Deus é a multiforme graça de Deus e maneira dele se comunicar e falar conosco. Deus fala de várias formas. Aí talvez você está passando por uma dificuldade. Esses dias eu até ouvi isso, né? Eu vou numa igreja do reteté para ver se eu ouço algum profeta receber uma revelação. Querido, se você não recebeu essa revelação aqui, ó, você vai fazer o quê? Correndo atrás de profeta, de homens falíveis. Deus usa pessoas, mas quando Deus quiser usar alguém para falar com você, que ele sempre precisa correr atrás, não. Deus traz, Deus faz, leva até na porta se for preciso. Deus faz a gente topar com um desconhecido na rua. Deus faz, quando ele quer usar alguém, ele faz. Mas a melhor e maior revelação de Deus para a sua vida está aqui, ó, na palavra de Deus. Já está escrito tudo que você precisa a seu respeito. Então é isso aqui que você precisa buscar. É essa palavra que vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história. E Deus fala de várias formas. Deus fala aqui no momento do louvor. É por isso que às vezes a gente fala, gente, se entrega. Porque quando você conecta, querido, queridos, eu sou muito sensível. E é um lugar que assim, que eu sou muito apegada nessa questão da adoração, das canções do louvor. Porque foi exatamente nesses momentos, foram os momentos que eu mais tive experiência com Deus, onde o Espírito Santo falou comigo, onde eu recebi cura de Deus, onde eu recebi restauração, libertação. Foi muito através de momentos de louvor e de adoração. As letras, muitas vezes, a gente observa, né? Coloca a letra para você, porque eu gosto, principalmente quando é uma canção que eu nunca ouvi antes, eu gosto de prestar atenção na letra, para saber aquilo que eu estou cantando, para não sair cantando qualquer coisa, né? Eu gosto muito. E tem muitas canções que são orações que muitas vezes o nosso espírito queria dizer e não consegue. Então preste atenção e se envolva mais na adoração, porque na adoração o Espírito se move. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Ele se move aqui, querido. Ele se move quando ele é adorado nesse lugar. Ele vem mesmo e o Espírito Santo traz cura, traz restauração. E pode acontecer um mover nesse lugar através, nesse momento, Deus falando com você. No teu espírito, talvez confirmando uma promessa, te fazendo lembrar de algo que ele já tinha dito lá atrás. Isso tudo pode acontecer na sua conexão com Deus no momento de louvor. E aí você vê gente se enchendo, as pessoas se enchendo, e você vê gente rodando para lá e pulando para cá e dando uns trimelique, né? E vai acontecendo e vai movendo. E não julgue pessoas que se deixam, que se entregam e deixam isso acontecer. Porque de verdade, querido, aqueles que viveram experiências com Deus no momento da adoração, eles não ficam quietinhos, não. Eles não ficam, não. Quem já viveu momentos assim com Deus, querido, ele sabe a preciosidade desse momento, entende? E ele vai extravasar isso. Então não julga essa pessoa não, porque só essa pessoa e Deus sabe quem ela era, da onde ela veio, o que Deus fez, o que Deus moveu. Busque essa experiência com Deus. Deus tem muitas formas de falar ao teu coração. Deus está falando todos os dias. Você pode dizer para alguém aí, Deus está falando. Fica atento, Deus está falando. Deus está falando, Deus fala, Deus usa as pessoas, Deus usa as situações, Deus usa a natureza, Deus usa qualquer coisa, Deus usa o que Ele quiser para falar. Agora, será que você está recebendo? O que você tem feito com o que Deus tem derramado sobre a sua vida? Lembra que eu falei que o problema é o solo. Então talvez até aqui, vamos falar aqui, porque hoje isso vai mudar, amém, queridos? Em nome de Jesus, tá?
Nós vamos definir isso, você vai definir isso para a sua vida, em nome de Jesus. Talvez até aqui, você tenha sido aquele que estava com o solo endurecido. E nós começamos aqui falando também desse solo endurecido, que o Espírito Santo estava lá, colocando a enxada lá, metendo a enxada e mexendo nessa terra, revolvendo essa terra, preparando ela. O Espírito Santo quer fazer isso com você. Ele vai mexer, às vezes abala com a nossa estrutura. Não é confortável ser confrontado, querido. Mas o confronto gera cura. É o confronto que gera transformação. Não acredite apenas numa palavra que passa a mão na sua cabeça e te coloca no colo e te coloca para ninar, como o desenho, né, do pica-pau. Não acredita nisso, não. Deus é um Deus de confronto. A Bíblia diz que Ele corrige quem Ele... Então o confronto é para gerar isso. E esse confronto é através do Espírito Santo, futucando. Tem coisa aí para tirar nessa terra, então vamos futucar essa terra. Vamos mexer com esses problemas, arrancar. Talvez você entrou aqui ainda com esse solo endurecido, mas vai sair daqui na esperança de que Deus vai mudar o seu solo, em nome de Jesus. Talvez ainda tenha pedras e espinhos para arrancarem, mas hoje Jesus te chama para a decisão de mudar isso de uma vez por todas. Pastora, eu vou sair daqui completamente curado? Pode, é possível, mas pode ser que não, porque muitas vezes a cura, ela é processual, a libertação é processual, mas só o fato de você permitir que o Espírito Santo faça isso com você, você pode ter certeza que a cura logo virá, a restauração para a sua vida logo virá. Deus transforma nosso solo, querido. Deus transforma. Sabe aquele ditado que diz que pau que nasce torto morre torto? Isso é a maior mentira. É verdade isso para quem não encontra com Jesus. Porque quando você encontra com Jesus, só morre torto quem quer. E pode parecer aí, né, um jargão isso, pode parecer tão assim comum isso, mas é uma verdade. Não foi à toa que a profissão de Jesus era ser carpinteiro. Oh, glória, né? Jesus era carpinteiro. Então, querido, se você ainda é um pauzinho desse aí torto, ou tem alguém na sua família aí tortinho, pode ter certeza, você tem que pregar Jesus para essa pessoa e orar para que Jesus entre nessa pessoa, porque Jesus pode transformar, sim. Jesus muda o solo da nossa vida. Eu sei quem eu era e eu sei quem eu sou hoje. Eu sei da onde eu saí, eu sei quais eram as minhas possibilidades, querido, aquilo que era possível para mim e aonde Deus me colocou e tem me colocado em lugares. É o que a Bíblia diz, e eu quero profetizar sobre a sua vida, que o Senhor, Ele te faz andar em lugares altos, é isso que Deus tem para você. Então Deus muda seu solo, sim. Se você não acredita, Deus acredita em você, querido. Ele acredita tanto que Ele entregou seu filho para morrer por você. Ele acredita. Você precisa acreditar que Deus muda o nosso solo, amém? Você precisa permitir que o Espírito Santo transforme a sua vida. E quando você permitir isso, a primeira coisa que tem que mudar são os argumentos que você carrega. Como eu disse aqui no começo, para de dizer eu estou na prova. Estou na prova. Está na prova não, querido. Está na prova não. Às vezes a gente passa pela prova. A gente passa. Não fica. Lembra do povo de Israel? Passou pelo deserto. Passou. Durou bastante tempo. Sabe por que durou mais tempo do que deveria? Por causa E eu ouvi uma frase uma vez, e essa é uma verdade: o tamanho do seu deserto é o tamanho da sua língua. Porque você vai permanecer no deserto enquanto murmurar.
Enquanto só reclamar, vai permanecer no deserto, porque precisa aprender a valorizar da onde Deus te tirou e acreditar no lugar aonde Deus quer te levar e se submeter a Deus, obedecer a Deus. Então tem que mudar esses argumentos de dizer que está na prova, eu estou em guerra. Tem gente que vive em guerra, tem gente que vive na luta, tem gente que... Tudo é passageiro, querido. Os grandes, os homens e mulheres de Deus na Bíblia, a história deles, passaram pelos desertos, eles estavam de passagem, passaram pelo vale ou pelo deserto, passaram, eles não ficaram. Vocês entendem isso? O lugar onde você está e essa circunstância difícil que talvez você está vivendo é passageira na sua vida. Você precisa sair de lá e talvez só o que precisa é entendimento, posicionamento. Então permita Deus trabalhar na sua vida, amém? Esse trabalhar de Deus, que dura tempo. Dura tempo. Para uns duram mais, para outros duram menos, mas dura tempo. E há um tempo atrás eu li uma frase também que fala a respeito da transformação de um santo. Essa transformação de um santo mesmo, essa mudança, ela dura uma vida inteira. Todos os dias nós somos transformados. Coloca para vereda do justo. Ela é como a luz da aurora, algumas versões está dizendo, que vai brilhando até o dia clarear. Todo dia é essa nossa vida, querido. A transformação, ela é processual. Nós somos transformados e mudados no nosso caráter, na nossa personalidade, todos os dias. Nós temos uma identidade, a formação, a história, o histórico da nossa vida formou em nós a nossa identidade, o nosso temperamento, né? O pastor já falou aqui dos temperamentos, né? Tem o sanguíneo, o colérico, o fleumático, o melancólico. É a história da nossa vida que formam a nossa personalidade, que formam aí esses temperamentos na nossa vida. Mas o fato de, às vezes, a gente olha para os defeitos e qualidades que a gente tem e define aí alguma personalidade, algum temperamento, mas deixa eu te dizer que através de Jesus Cristo qualquer temperamento pode ser transformado, toda personalidade pode ser mudada, querido. Jesus, é por isso que Ele deixou através do Espírito Santo o fruto do Espírito, foi até ministrado aqui pela nossa irmã Eli. E um desses frutos é mansidão. Então talvez você conheça ou tenha sido ou esteja sendo alguém colérico aí, alguém nervosinho, alguém que gosta de uma briga, mas o fruto do Espírito é a mansidão, é a paciência, é a longanimidade. E mesmo que tenha que vir tribulação, Espírito vai promover isso em nossa vida e nós seremos transformados. Então tem situações difíceis que acontecem na nossa vida porque o Espírito Santo permite para que nós sejamos moldados, para que nós sejamos transformados, para que a gente aprenda a valorizar determinadas coisas. Vocês estão entendendo? Para de atribuir tudo ao diabo. Tem hora que a gente entra aí numa situação, um desafio, e o negócio se estreita para o nosso lado. Eu falo com Jesus, Jesus, o que é que eu tenho que aprender? Me ensina logo, porque eu não quero ficar muito tempo aqui não. Me dá entendimento, Senhor, para que eu venha aprender as lições que o Senhor tem para a minha vida. Deus está trabalhando.
Deus está trabalhando em você, querido. Deus começou uma obra na sua... Aquele dia que você recebeu Jesus, todo mundo aqui já recebeu Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador. Se você... quem recebeu, levanta a mão bem alto aí. Fala, eu recebi Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Queridos, nesse dia você nasceu de novo. Nesse dia Deus começou a escrever uma história diferente, uma história nova para você. Nesse dia Deus começou a apagar o seu passado. Nesse dia Ele começou uma obra na sua vida. E a Bíblia diz que Ele é fiel para concluir aquilo que Ele começou. A boa obra na sua vida está em processo. E só vai acabar, querido, no dia que Jesus te levar. No dia que Ele vier te buscar. Aí acaba. Nós estamos em processo. E a gente dificulta às vezes para Deus. É por isso que a gente sofre. Então facilita em nome de Jesus para o Senhor. Facilita. É a tal história do vaso. Sabe que nós somos vaso, a Bíblia faz essa comparação que nós somos barro nas mãos do oleiro. E Deus quer fazer de nós um vaso de honra na casa dele. Deus quer fazer da nossa vida que sejamos vasos de honra, querido. E eu preciso permitir que Ele me molde. E para isso eu preciso ser um barro moldável. Eu não posso ser um barro endurecido. Barro endurecido eu era quando eu aceitei Jesus. Por causa da minha imaturidade, nós somos muitas vezes assim, barro difícil mesmo, cheio de impureza. Você já viu, alguém já viu aqui o trabalhar de um oleiro? Um oleiro, querido, pega o barro, vai lá perto da beira do rio, de algum lugar que tem aquele barro, pega esse barro e bate esse barro e tira primeiro os cascalhos, as pedras, e sai limpando esse barro. Tem barro que é até lavado. E aí mexe esse barro e vai mexendo e bate esse barro para cá e bate esse barro para lá, igual tá fazendo pão. E aí começa a moldar, tem todo o processo. E aí começa a moldar esse barro. Daqui a pouco ele vem com um fiozinho assim, ó, lá no como é que chama, Cleidiane? A roda do oleiro, é a roda mesmo, né? É a roda. Tá lá o barro, ele vai passando aquele fio, é um fio assim, ó, bem fininho naquele barro. Por quê? Porque aquele fiozinho, ele vai procurar alguma pedrinha ainda minúscula. Quando bate ali, pronto, tira fora, ele puxa, tira fora. O oleiro faz isso com a gente o processo inteiro. E aí quando termina, faz aquele vaso bonito, arrumado, e a gente pensa que acabou. Acabou nada, a gente vai para o forno para ser queimado. E às vezes não dá certo. E aí quebra. Queridos, esse é o processo da nossa vida. Esse é o processo da nossa vida. Diga assim comigo: eu não sou quem eu quero ser, mas eu não sou quem eu era antes. Talvez você ainda não seja quem você quer ser, querido. Mas olha da onde você saiu. Você não é mais quem você era antes. Por causa do trabalhar de Jesus na sua vida. Amém? E qual é o principal meio de Deus trabalhar na nossa vida? É através da sua palavra. É a palavra de Deus. E é triste ver muitas pessoas dentro das igrejas banalizando, deixando de lado isso aqui, ó. Lembra que eu falei que a palavra, ela só é viva quando ela é... Falei a semana passada. A palavra só é viva quando Mas tem gente que recebe a palavra. Recebe a palavra e deixa as aves roubarem. Não valoriza.
Não valorize esse momento da palavra, querida, essa palavra que transforma a minha vida. Toda a transformação que você já recebeu na sua, foi por causa de uma palavra de Deus sobre você. Foi por causa da palavra liberada, foi porque alguém pregou para você, foi porque você leu uma palavra, foi por causa da palavra de Deus. É a palavra que vai mudar a sua história e vai te tornar um solo frutífero. Deus quer te fazer frutificar, Deus quer fazer você um solo frutífero, queridos. Mas é essa palavra que vai gerar isso. É esta palavra. A Bíblia fala lá em Mateus 7:24, conta Jesus falando por meio de parábolas, mas ele fala a respeito do homem que construiu a sua casa na rocha. Aonde eu construo a minha casa na rocha? Eu construo através da palavra de Deus. Eu edifico a minha fé através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai fazer com que eu construa uma vida, querido, na rocha. E vão vir as tempestades, e vai, porque o dia mau acontece para todo mundo. O dia mau vem. Esse dia mau vem e muitas vezes ele é inevitável. Só que se eu tenho uma vida construída na rocha, pode vir a tempestade. A Bíblia diz isso lá em Mateus 7. A Bíblia fala que vieram os ventos, que vieram as tempestades, né? Sopraram os ventos, mas a casa permaneceu de pé. A gente sente, mas a gente não cai. A gente não cai, porque eu tenho uma vida firmada na palavra de Deus. O dia mau vem sobre todos. Eu não sei qual a situação da sua vida, qual o momento da sua vida que você está vivendo. Eu não sei. Mas o que eu quero lembrar para você é que você pode vencer todas essas situações através de uma vida que vive a palavra de Deus. Que vive a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia diz lá em Salmo 91:4, que a verdade do Senhor, qual é a verdade? É a palavra. Ela é escudo e broquel. A palavra do Senhor, ela te protege. Ela é proteção para você. É para te proteger mesmo. Quando vier o dia mau, ela vai te proteger. É a verdade da palavra de Deus. Não tem como, queridos. Não tem como você não mudar a sua vida. Quando você permite que essa palavra entre no seu coração e te transforme, não tem como continuar a mesma pessoa. Essa palavra te protege, essa palavra te ajuda a vencer as tentações, te ajuda a não pecar. Salmo 119:11 fala: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E quando a gente vacila, é porque a palavra não está ali escondida. A gente esquece. A palavra de Deus é poderosa para iluminar. Salmo 119, versículo 5 diz: lâmpada para os meus pés é a tua e luz. Então, nos momentos de escuridão, de incerteza, de dúvida, a resposta está na palavra de Deus para a sua vida. Você não precisa de outras motivações. Você não precisa de outras motivações, querido. O que a gente faz aqui na igreja, todos os eventos que a gente faz e que a gente promove, é para facilitar, para que a palavra seja liberada. Porque não são os eventos que vai mudar a sua vida.
Não existe nada que a gente venha fazer aqui. A gente coloca um monte de coisa, coloca luzes e cria e inventa e pinta e é um monte de criatividade e cria evento e vai. Não é isso que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é viver a palavra. E quando a gente convida para participar dos cultos aqui, das atividades, é porque nós somos facilitadores para que a palavra de Deus seja liberada para você e você seja transformado por meio dessa palavra, você seja gerado através dessa palavra para frutificar na sua vida. É por isso que a gente cobra tanto, não deixa de vir, não deixa, porque cada vez que você deixa de vir, é uma oportunidade que você perde de ser ministrado, de ser transformado, de ter sua vida mudada em Deus. É a palavra, querido, esse é o segredo para a nossa vida, para o nosso solo, é a palavra de Deus. Deus muda você, Deus cura você, Deus transformou você para você receber a palavra de Deus que transforma a sua vida. Amém? Não seja uma pessoa imediatista. Não aceite, querido, esse mal que está sobre a geração, sobre essa geração que a gente está vivendo. Eu já preguei sobre isso aqui, o mal dessa geração, essa tecnologia avançada, que tem os seus benefícios, mas que afetou a nossa vida com Deus. Por quê? Porque tudo que a gente quer que seja fácil também. A gente quer que seja rápido também. E não é assim que Deus trabalha. Não seja uma pessoa imediatista. Deus tem tempo para trabalhar. Deus tem o tempo dele. Outra coisa, não seja movido por emoções. Não seja movido por sentimentos, querido. Porque como eu falei, o dia mal vem. Tem dia que você vai dizer assim: ai, não estou com vontade de ir para a igreja hoje. Vai ter, querido. Não estou com vontade de fazer, não estou com vontade de orar, não estou com vontade de ler a Bíblia. Se você se deixar ser conduzido pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, a sua vida não vai ser transformada. Porque a gente não vive por emoções. Nós não podemos viver por emoções. As emoções, elas vêm e vão. Elas são passageiras. Nós somos movidos pela fé, que é baseada na palavra de Deus, que é acrescentada na palavra de Deus, que cresce é através da palavra de Deus. Eu preciso aprender a me motivar. Querido, você precisa decidir hoje. Eu não sei como você terminou 2021, mas se você quiser terminar 2022 diferente, você precisa ter atitudes, comportamentos diferentes esse ano, porque senão você vai terminar da mesma maneira. Seja movido pela palavra. O que foi que Deus disse a seu respeito? Quais são as promessas de Deus para você? E a promessa de Deus, querido, olha só o que a Bíblia está dizendo. No versículo 23 de Mateus 13: e quanto à semente que caiu em boa terra, aliás, nós vamos ver lá o versículo 8. Outra parte ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. E o versículo 23 é: e quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra, que entende a palavra. Esse aí, querido, vai dar uma colheita de 100, de 60, de no mínimo 30. É isso que Deus está dizendo para você. E você não pode aceitar o que na sua vida, seja em qual área for. Deus te chamou para ser alguém frutífero. Deus te chamou, querido, para frutificar. Você pode falar isso para alguém? Deus te chamou para frutificar. Busque a Deus, querido. Tenha disciplina, busque a Deus, com vontade ou sem vontade. Busque a Deus.
com vontade ou sem vontade, ore, leia a Bíblia, busque a Deus, querido. Busque a presença de Deus para a sua vida. O presente que você está vivendo hoje vai determinar o seu futuro. Qual é o futuro que você quer para você? O que você está fazendo? Às vezes nós queremos colher tanto. A gente quer tanta colheita, né? Mas o que é que você tem plantado na sua vida? O que é? As palavras que saem da sua boca, as atitudes que você tem a respeito do lugar onde Deus te plantou, seja na sua vida familiar, seja lá na sua vida profissional, seja na sua vida ministerial, o que é que você tem feito? E eu quero dizer para você que vai haver colheita para você, porque Deus te chamou para frutificar, Você sabe da sua história, eu sei da minha, já compartilhei aqui as tantas crises que eu já passei. Quantas crises, querido? Quantas vezes chorando por alguma causa a respeito dos meus filhos. E eu hoje olho para eles, tudo passou. Tudo passou. Eu me lembro, a Letícia não está aqui hoje. E esse testemunho que o pastor falou é a respeito da Letícia, querido. Desse trabalho, desse emprego. Ele até falou da nossa família Manancial de Vida. É da nossa família, mas é da família Manancial de Vida. Eu me lembro, eu já compartilhei isso aqui com ela, por isso que eu vou dizer novamente. Eu me lembro aí que a Letícia terminou o ensino médio. E ela que sempre sonhou em fazer faculdade. Mas acho que ela ficou uns 2 anos, né, Natália? Uns 2 anos parada, né? Nós não tínhamos condições de pagar essa faculdade para ela. E ela ficava um pouco frustrada porque não conseguia, fazia lá as provas para tentar a bolsa, não conseguia. E as dificuldades mesmo de quem estudou uma vida inteira em escola pública, muito difícil. E ela chegou numa situação de depressão. Eu fui perceber a minha filha, eu falei, tem alguma coisa de errada. Um dia Deus me deu um estalo, assim, tem alguma coisa errada. Uma menina cheia de vida, de saúde, prostrada em cima de uma cama, frustrada. Os amigos, ela viu os amigos dela entrando em faculdade, estudando, e ela lá sem conseguir fazer. E um dia ela conversando comigo, eu percebi na voz dela, nas palavras que ela falava, um espírito de depressão, depressivo mesmo. E Deus falou comigo, você não vai aceitar. Eu me lembro dela ter se levantado e foi para o quarto dela e deitou na cama, e eu fiquei na sala, e Deus falou, se levanta e guerreia, porque não, você não pode permitir que ela fique desse jeito. Eu me levantei, querido, e fui lá naquele quarto, e eu disse, em nome de Jesus, você vai se levantar dessa cama, porque esse não é o destino que Deus tem para a sua vida. E eu orei por ela naquele momento, e eu falei, alguma coisa vai acontecer. Eu não sei, Deus, eu vou me mover pela fé, mas eu vou fazer alguma coisa. E eu me lembro a gente fez uma viagem. Naqueles dias a gente viajou para Ibirá. E nós fomos, início de ano, acho que era época de carnaval, não sei. E eu cheguei, eu estava decidida, eu falei, vou fazer alguma coisa, vou procurar. Deus, eu não sei como eu vou pagar, mas eu vou procurar uma faculdade, eu vou matricular minha filha. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou me mover pela fé e pela palavra de Deus, que diz que os meus filhos, querido, eles seriam abençoados, que é uma herança do Senhor, e eu não podia aceitar essa circunstância. E eu me lembro que nós voltamos de Ibirá, no domingo, na segunda, a gente foi para a faculdade. Faz a sua inscrição aí. Quando chegou lá na faculdade, eu sou funcionária pública. Aí a gente conversa, sem saber de nada, conversando, você tem direito a 30% de bolsa, porque você é filho de funcionário público. Eu falei, opa,
Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu falei, epa, isso aí, 30% aí já é alguma coisa, já é Deus movendo nesse lugar. E entramos e fizemos ali, e foi no começo, foi isso aqui, né, meu bem? Ó, para pagar a mensalidade da faculdade. Poucos meses depois, ela conseguiu, dentro da faculdade, um estágio onde ela adquiriu, por causa desse estágio, bolsa de quase 100%. Queridos, ela terminou a faculdade dela pagando R$100 e poucos. O que é R$100 e poucos pagando uma faculdade? Foi a mão de Deus se movendo na fé que eu tinha, da palavra que Deus tinha a respeito dos meus filhos. Então Deus pode mudar o solo, sim. Deus pode mudar as circunstâncias, sim. Deus pode. Terminou a faculdade, entrou pandemia, cadê o trabalho? E agora trabalho. Estava trabalhando, a Natália conseguiu uma das chefes da Natália lá que trabalha no escritório, precisava de uma babá, ela queria contratar uma pedagoga. Contratou a Letícia falou, mãe, vou lá, não é na minha área que eu quero, mas eu vou, preciso trabalhar. Foi trabalhar, estava lá trabalhando e orando, queridos, e orando. A menina sempre muito fiel a Deus, sempre muito fiel. A Letícia é muito fiel nos dízimos. E ela se ausentou muito aqui da igreja por conta da pandemia, porque ela era muito corretinha. E ela falava, tem que respeitar, e eu não ia, e eu tinha que respeitar ela também. Ficou lá. Mas é uma menina sempre muito comprometida com Deus, sempre. Orando muito. E essa semana, ela foi abençoada aí com o trabalho. Conseguiu. É um desafio em tanto, né? Que ela vai viver. Orem pela vida dela, querida. Pegou 2 salas de aula de 3º ano. Só Jesus na causa. Orem pela vida da Letícia. Mas o Deus que abriu essa porta vai dar o sustento que ela precisa. Tudo que ela precisa, Deus vai dar para ela. Deus muda o solo da nossa vida. Deus muda a circunstância. Eu não sei o que você precisa na sua vida, que área que você precisa. Deus pode mudar o solo. Deus vai mudar o solo da sua vida e vai te fazer frutificar e prosperar, querido. É isso que Deus tem para você. As águas do Senhor vão vir sobre a sua vida. Vai chover sobre você, querida. Vai chover. Hoje eu estava ouvindo o testemunho do apóstolo Ronaldo e ele contando dos tempos de crise. A gente até brinca, né? Porque ele fala que ele passou um ano de 2004 difícil, né? Foi o ano mais difícil da vida dele. E eu me lembro uma vez de uma fala do pastor que ele falou assim, ai, será que foi porque eu vim para cá? Porque foi o ano que a gente chegou, de 2004. E foi um ano que a nossa vida mudou junto com a vida deles, né? Nós tivemos E Deus, escuta isso que eu estou te falando, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então Deus tinha um propósito conosco ali. Deus nos uniu. E ele contando hoje das dificuldades, dos desafios, das crises que ele passava de início de ministério. Eu me identifico, eu gosto muito de ouvir meu apóstolo, porque isso me inspira para continuar. Porque hoje eu falei aqui que a semana passada que o maior desafio que eu estou vivendo hoje é ministerial. É o maior desafio. Então quando eu ouço ele, eu me inspiro a prosseguir. Eu ouço a história dele, eu me inspiro a prosseguir, porque eu sei de onde eles vieram. Quando eles começaram, querido, era uma igreja metade dessa aqui. Era meia dúzia de gente. Ele vendia latinha para conseguir pagar coisas da igreja. Você entende isso? Então eu falo, Deus, eu estou debaixo dessa unção, ó, tá vindo da barba de Arão, e eu estou lá debaixo, vai descer sobre mim. Se ele venceu, eu vou vencer também. Esse desafio eu vou vencer também. Eu entro debaixo dessa cobertura. E ele falando que no tempo de crise ministerial,
de não ver crescimento. Quem está conosco aqui desde o início sabe a nossa luta. Muitas vezes fala, não cresce, as pessoas não ficam. Mas é porque hoje eu já entendi que Deus está preparando a gente. Deus está preparando você. Porque vai vir muita gente e eu não vou dar conta de cuidar. Deus vai usar você, querido, para cuidar. Nós não vamos dar conta sozinhos. Então Deus está mudando você primeiro, está estruturando você primeiro, te capacitando. Entende? Então tudo acontece no tempo certo. E ele vivendo a crise dele, e ele disse que ele ganhou o CD da pastora Ludmila. E aí ele escutou uma canção. Calma, não se desespere a tua alma. Você chegou até aqui. Calma, não te deixarei desistir. Ele contando esse testemunho. E ele dizendo o quanto Deus falou com ele através dessa canção. Eu não sei que situação você está vivendo, qual é o momento da sua vida. Mas o Espírito disse para você, calma. Tenha calma. Ele está trabalhando em você. Através de você. Ele vai mudar o solo da sua vida, querido. Ele já está mudando o solo da sua vida. Em nome de Jesus. A questão toda não é se ele vai fazer. Porque ele já está fazendo. Amém, querido? A questão toda é se eu estou pronto para receber aquilo que ele está fazendo. Quem está pronto aqui essa noite? Então eu quero te convidar a se colocar de pé. E você vai fazer a tua oração, querido.